Será que as decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal têm algum efeito nos Estados Unidos da América? Será que as decisões proferidas aqui pelo ministro são cumpridas nos Estados Unidos da América em razão de determinação do Brasil? Veja só, o Rumble e o Trump Media ajuizaram ações lá nos Estados Unidos da América contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, arguindo que as decisões do ministro, que tem como destinatários cidadãos norte-americanos em solo norte-americanos, estariam violando a primeira emenda norte-americana. Eu vou mostrar para você a Constituição norte-americana e essas emendas que, vez ou outra, são comentadas para você entender. Eu vou te mostrar um pouco de como é o sistema norte-americano, como é o regime jurídico norte-americano e mostrar que essa situação já foi alvo de discussão recentemente, inclusive nessa notícia que eu vou mostrar para você aqui, que saiu no Poder 360 e que a gente já abordou aqui no canal do Delegado Flaviano, justamente sobre isso. Na ocasião em que a Trump Media ajuizou essa demanda em face do ministro do Supremo Tribunal Federal, a justiça falou, olha, fica tranquilo, Rumble, ou Trump Media, você não tem que cumprir as decisões da justiça brasileira em solo norte-americano. A justiça e a jurisdição brasileira se limitam ao território brasileiro. Em solo norte-americano, não há que se falar na obrigatoriedade de cumprimento de decisões brasileiras. Portanto, Trump Media não precisa cumprir essas decisões. E nesse contexto, a juíza lá nos Estados Unidos da América extinguiu o processo sem resolução do mérito. Agora, novamente, o Rumble e a empresa Trump Media, que é ligada ao presidente norte-americano Donald Trump, ajuizam novamente uma ação lá no Distrito da Flórida e buscam uma responsabilização do ministro do Supremo Tribunal Federal. A CNN traz ainda, inclusive, algumas medidas que foram pleiteadas. A gente vai ver elas já já. Peço para você ir acompanhando aqui no nosso canal do Delegado Flaviano. Se você ainda não é inscrito, por favor, esteja se inscrevendo aqui no nosso canal para você poder acompanhar todos os nossos vídeos. Beleza? Mas vamos lá, primeiro na emenda. Então, essa aqui é a Constituição norte-americana. Eu peguei isso aqui na Universidade Estadual de Londrina, é um texto traduzido, e tem a Constituição norte-americana. Diferente da nossa Constituição, e aqui vale a minha primeira observação, né? A nossa Constituição ela é muito nova, ela é de 1988. E a nossa Constituição sofreu, já mesmo sendo tão nova, já sofreu muitas modificações. Mais até que a Constituição dos Estados Unidos da América, que é de 1700 e uns quebrados, certo? Por quê? Porque no nosso sistema jurídico há muitas leis, aqui é um excesso de lei, enquanto o sistema norte-americano ele é mais jurisprudencial. No Brasil é mais legal, ou civil law, como é chamado. Acontece que houveram algumas emendas à Constituição norte-americana e a primeira emenda é justamente uma que lida com a liberdade de expressão. E essa emenda é entendida como muitíssimo importante nos Estados Unidos da América. Tanto é que lá a liberdade de expressão recebe uma conotação totalmente diferente da conotação brasileira. Eu digo isso sempre, e se você acompanha o canal aqui para você aprender um pouco de direito de uma forma simplificada, porque, pra falar a verdade, hoje a gente conversa com as pessoas e as pessoas tecem comentários tão superficiais sobre um conteúdo que é altamente complexo. Por quê? Porque estão, com toda certeza, influenciadas por informações superficiais também e que não conseguem chegar com profundidade àquilo que é necessário. O direito brasileiro, esse direito que é regulado em sua maioria por leis, ele já possui limitações à liberdade de expressão desde 1940, e a limitação na parte mais sensível ou mais crítica, que seria a limitação criminal. Então você já tem no direito brasileiro, por exemplo, aqui o crime de calúnia, o crime de difamação, o crime de injúria, nos artigos 138 a 140 do Código Penal. Isso aqui que eu estou mostrando para você é de 1940. Depois de 1940 já tiveram outras constituições. Então isso aqui é um sistema brasileiro que já limita a liberdade de expressão, né? Talvez o Brasil tenha esse sistema de limitação à liberdade de expressão muito forte, porque o Brasil passou ao longo da história por várias rupturas institucionais, golpes de Estado, tomada de poder. Então a censura no Brasil, de fato, sempre foi uma coisa muito presente. Isso a gente pode ter certeza que sempre foi. No Brasil sempre houve uma censura. De tempos em tempos isso acaba retornando. E aí o que acontece? A Constituição norte-americana, quando foi emendada em 1798, trouxe isso aqui.
O Congresso não fará lei relativa ao estabelecimento de religião ou proibido o livre exercício desta. Bom, quer dizer, a liberdade religiosa, ok, está nos Estados Unidos, também está no nosso texto constitucional, a liberdade religiosa. E aí vem ou restringindo a liberdade de palavra ou de imprensa. Sim, o sistema norte-americano não pode restringir a liberdade de palavra ou de imprensa, ou seja, não pode limitar a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação dos seus pensamentos. Por isso lá, isso é tratado de uma forma muito maior do que no Brasil. A liberdade de expressão lá, digamos que seja um direito hiperinflado, né? Um direito muito hipertrofiado quando comparado ao direito brasileiro, que limita sim a liberdade de expressão. Aqui a gente encontra muita limitação, e até da minha opinião, e eu deixo aqui às vezes uma opinião, ou seja, eu tento sempre trazer aqui conteúdo legal, como a gente parte da legislação, mas às vezes eu coloco a minha opinião, e a minha opinião é a seguinte: eu acho que o direito brasileiro sim limita muito a liberdade de expressão, principalmente quando entra com o direito penal, né? Provavelmente a maior parte dessas infrações penais que tem relação com a liberdade de expressão deveriam resolver-se no campo do direito civil, porque o direito penal lida com busca e apreensão, com prisão, com quebra de sigilo, coisas que, se você comparar a algumas violações à intimidade, honra e vida privada através da liberdade de expressão, não são proporcionais. Cito exemplo: se você chamar uma pessoa de feia, então você que está me assistindo fala, Flaviano, você é um feio. Isso é um crime de injúria, aqui no 140 do Código Penal, né? E a pena, detenção de 1 a 6 meses. É certo? Não, não é certo você ofender a pessoa assim. Mas lidar com o direito penal, que lida com homicida, traficante, assassino, latrocida, sabe? São coisas desproporcionais. E o direito penal deveria servir apenas para a solução daqueles casos mais graves, os casos mais significativos para a sociedade. Mas vamos passar por isso. Vamos lá à notícia. Aqui diz o seguinte, né, que o Hubble e a Trump Media acionou a justiça norte-americana lá no estado da Flórida e pediu o seguinte: olha, que a justiça norte-americana declare que as ordens do ministro Alexandre de Moraes são inexequíveis nos Estados Unidos da América por violarem a primeira emenda e as leis locais, como a Lei de Decência das Comunicações. Isso aqui já foi afirmado pela juíza quando ela decidiu isso aqui. A Justiça dos Estados Unidos diz que Hubble não precisa seguir a ordem de Moraes. Então, provavelmente, isso aqui já vai ser dado deferimento pela Justiça norte-americana, já vai entender nesse sentido. Segundo, que conceda uma liminar para impedir a aplicação dessas ordens. Bom, se ele conceder a primeira, isso aqui já vai estar inserido. A Justiça vai dizer o seguinte: olha, as ordens emanadas por um ministro da Suprema Corte Brasileira não se aplicam no território norte-americano. E, de fato, é assim mesmo, meus caros. Para uma decisão da Justiça Brasileira ser aplicada nos Estados Unidos da América, ela teria que ser recepcionada pela Justiça norte-americana, passar por um crivo da Justiça norte-americana a partir daquilo que se encontra em tratados bilaterais de cooperação judiciária entre o Brasil e os Estados Unidos da América, para aí sim essa decisão ter efeitos nos Estados Unidos da América. Assim como o mandado de prisão expedido pela Justiça brasileira não vai ser cumprido nos Estados Unidos da América, exceto se houver a internalização, a recepção daquela ordem de prisão, tá? Terceiro ponto, que proíba Moraes de acionar terceiros, como Apple e Google, para remover o aplicativo Hubble de suas lojas nos Estados Unidos da América. 4. Que conceda indenizações por danos comerciais, reputacionais e à liberdade de expressão, que reconheça a responsabilidade pessoal do ministro pelas supostas violações e que conceda qualquer outra reparação que o tribunal considere adequada. O que acontece? Bom, a jurisdição brasileira se limita ao território brasileiro. Ela não tem efeitos e nem deveria ter, evidentemente, assim como a justiça norte-americana também não tem efeitos aqui nos Estados Unidos, aqui no nosso Brasil. O que acontece? Para que uma decisão de um país tenha efeito de outro país, ela tem que ser recepcionada pelo sistema judiciário. Agora, bom, nesse caso em que as ordens do ministro foram proferidas, a Hubble e a Trump Media não têm obrigação de cumprir lá nos Estados Unidos da América, né? Porque elas só poderiam ser responsabilizadas se as decisões fossem no sentido de serem cumpridas aqui. O que acontece, de fato, o grande problema? Essas empresas, ao que tudo indica, não têm estabelecimento no Brasil, mas elas funcionam no Brasil através da rede mundial de computadores. Então, como a internet está toda conectada e no Brasil a internet você acessa os servidores externos, bom, aqui do Brasil as pessoas acessam conteúdos que são produzidos lá nos Estados Unidos da América. Então, quando se tentou, através das decisões da justiça, obrigar essas empresas que estão instaladas em outros estados
a cumprirem essas decisões, as empresas, como não tinham território aqui, foram comunicadas através, como não tinham estabelecimento aqui, foram comunicadas através de e-mails. Nesse contexto, o que aconteceu? A empresa lá nos Estados Unidos, é claro que não iria cumprir a decisão judicial, vai cumprir a decisão judicial se ela nem está localizada em território brasileiro. Por isso, nós chegamos ao ponto de ter a derrubada, né, em alguns momentos do Hubble, o próprio X, né, o Twitter foi derrubado também. Por quê? Porque não cumpria essas decisões, mano, foi derrubado no Brasil. Claro, uma decisão da justiça brasileira não vai ter o condão de derrubar uma rede social em outro país, né? Não faria o menor sentido. Isso seria uma violação à soberania, à independência dos países, tá certo? Mas o que a gente pode esperar disso? Bom, isso aqui vai dar uma discussão muito significativa, porque a AGU, conforme está no G1 aqui, mandou apurar a ofensiva contra Moraes. Acabou o personalismo, né? A ação é contra o Estado brasileiro. Por quê? É uma ação diretamente contra um agente da justiça que proferiu decisões no exercício de suas funções enquanto agente da justiça. Claro, isso aqui é possível que conduza a uma crise diplomática institucional, assim como aquela que nós já falamos a respeito da limitação do passaporte de autoridades brasileiras, na verdade que os Estados Unidos divulgaram, bom, o passaporte de algumas autoridades que são estrangeiras aos Estados Unidos da América e estariam violando direitos de cidadãos norte-americanos, seria bloqueado. Então, isso aqui está no mesmo sentido daquela decisão do governo dos Estados Unidos da América, que pode desencadear, sim, uma crise diplomática muito profunda entre o Brasil e os Estados Unidos da América. Mas qual é a sua opinião? Sabe que aqui no canal do Delegado Flaviano eu sempre estou respondendo o seu comentário. Quero que você deixe a sua opinião. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário. Você acha que sim, a justiça norte-americana deve condenar o ministro do Supremo Tribunal Federal a indenizar, a responsabilizar, enfim, seja lá qual for a decisão, ou não? Você acha que não, a justiça norte-americana tem que simplesmente extinguir esse processo? Eu não vou julgar porque a justiça brasileira não manda aqui nos Estados Unidos, então vocês nem são obrigados a cumprir essa decisão. Qual que é a sua opinião? Deixa aqui o seu comentário. Se você puder compartilhar esse vídeo, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.